A ciência é algo muito, mas muitíssimo importante para toda a humanidade, não é mesmo? A ciência é maravilhosa, a ciência ajuda na tecnologia, no desenvolvimento da vida humana. Porém, o tema que nós vamos abordar hoje é o seguinte: o perigo da ciência sem amor. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque muitos acham-se os próprios deuses. Você percebeu isso? Tem pessoas que quando ela tem o poder na mão, ela se sente o Deus. E sentindo-se o Deus, ela perde o sentimento de amor. Amor humano. Amor ao próximo. E aí acha que tudo ela pode. Então é esse tema que nós vamos abordar hoje. Não por acaso, é preciso pensar sobre isso, porque de pequena a grandes proporções. É também no pessoal, onde quando você tem um poder, você já se sente superior porque fora concedido a você aquele posto de comando, pronto, é suficiente. Por isso que o amor ele tem que estar à frente. Senão, a pessoa se sente o próprio Deus. Presta atenção, então, nesse tema que nós vamos abordar. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a você. Ainda não dormiu? Então seja bem-vindo ao Madrugada com Deus. Quero fazer companhia a você que ainda vai dormir. O tema de hoje ele é importante, é de se refletir para que a gente não caia nessa tolice de se achar o próprio Deus, prepotente, arrogante e como se tudo fosse capaz de fazer. Existem coisas que somos limitados pela falta de amor ensinado pelo Cristo. Mas nós vamos abordar esse tema. Boa manhã a você que nos acompanha. Boa manhã, boa manhã. Você sabe que desejar ao próximo o que quer para você é aplicar na sua vida os ensinamentos de Jesus. Ele dizia claramente, olha, faça ao próximo o que desejas para si. Isso faz com que sua vida flua, mas flui mesmo, sabia? Flui mesmo. É comum, né, as pessoas desejarem bom dia, boa tarde, boa noite. Só que é preciso realmente, além de desejar, aplicar o que for possível você fazer pelo próximo. Você está fazendo por si mesmo. Se você quer que alguém sorria para você, o que é comum? Sorrir para a pessoa, não é? Se você quer que alguém possa te estender a mão, o que tem que você fazer? Estender a mão para quem precisa. Se você quer que alguém te dê oportunidade, o que tem que você fazer? Criar oportunidade para as pessoas. Isso é uma lei tão simples, mas tão poderosa que infelizmente, as pessoas não sabem valorizar, não sabem mesmo. Mas quando você entende que Jesus, sendo sábio, dos sábios, ele ensinou com simplicidade e muito poder. Não é para qualquer um exercer esse poder, consciente de que o que eu fizer para o próximo vem para mim. Aí passado o tempo, interessante é isso, né? Passa-se o tempo, a própria ciência vem e prova que toda a ação gera uma reação. Olha só, vem um tal de Isaac Newton, um cientista, e prova isso para toda a humanidade. Toda ação gera uma reação. Jesus já dizia, né? Faça ao próximo o que queres para você. Porque a ação de caridade te possibilita também receber. Bom, o tema hoje é bem importante. A ciência sem amor, ela é perigosíssima, perigosíssima. Quem vai abordar esse tema é Dom Carlos Ramires. Ele trouxe essa mensagem no primeiro dia do ano, dia 1º, as previsões para 2024. E ele citava a ideia dos cientistas em criar vida em laboratório. É um tema bem importante para todos nós, para que não nos assustemos com isso. Só que ele explica que, infelizmente, sem o amor, os cientistas não compreendem que
há uma energia chamada espírito que anima qualquer corpo. E eles, dentro do laboratório, não têm o poder nem a autorização de fazer com que um espírito anime aquele corpo. Mas e como isso então poderá acontecer? Como? Se depende de um espírito para que haja uma vida. E como isso pode acontecer? É o que Dom Carlos Ramires irá explicar. Por isso, eu convido a você, preste atenção, tá? Preste atenção nesse tema, para que você não seja pego de surpresa, nem fique aí abismado com o que vem. Tem gente que diz assim, ó, cara, esse tema aí é ficção científica, isso aí é tudo loucura e lucubração da cabeça de religioso fanático, religiosos fanáticos. Não é não. Se aprofunde, procura saber. É que tem gente que é crítico. Já percebeu que os críticos criticam o que não sabe? Já percebeu? Muita gente critica, mas nem se debruça no assunto para se aprofundar e saber do que está falando. É mais fácil dizer, isso não existe. Pois bem, vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir essa mensagem esclarecedora de Dom Carlos Ramires. Como sempre, pedimos licença ao autor da prece do amanhecer, São Francisco. Irá compreender, irá perceber, irá aprender que uma prece, ela transforma a vida de alguém. Uma prece é uma conjunção de forças. Sim, é uma aglomeração de energia. É uma recarga que se é feito para que a pessoa possa conduzir a vida de forma mais equilibrada, de forma mais consciente, de uma forma melhor. A prece faz isso. Quando o ser humano compreender o poder da prece, meu Deus, nós vamos transformar esse planeta. Vamos mesmo. Tirar essa ideia de prece é um ato religioso. Poxa vida, prece é um ato de sabedoria, não de religioso apenas. É um ato religioso, mas é um ato de sabedoria. Um sábio, ele entende que ele precisa recarregar as suas forças para ele poder corresponder ao que é confiado a ele. Ter uma vida idônea, ter uma vida próspera, ter uma vida digna. Então, para isso, ele precisa se recarregar, senão uma alma fraca, uma mente fraca, ela simplesmente é conduzida, ela é influenciada, ela é dominada. Então, meu irmão, faça uma prece pedindo a Deus esta força mesmo, como nós fazemos aqui, certo? Vamos lá? Então vamos ouvir Dom Carlos Ramires. Esse assunto é bem interessante, não é? O perigo, veja bem, como é perigoso a ciência, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico sem amor. E como Jesus nos apresentou Deus é esse amor. Então é perigosíssimo. Uma pessoa que tem um poder na mão e não tem amor, ela pode prejudicar muita gente, pois começa a se achar o próprio Deus. Chegou a hora da expurgação do planeta. Chegou a hora da separação entre os justos e os injustos. E esta será a hora da verdade. Existem afinidades comandadas pelas sombras que irão arrastar seres comandados pelos dragões para que os mesmos sejam animados nesses corpos fabricados em laboratórios. Tais seres que com poucos meses ali manifestados já desenvolverão habilidades jamais vistas na humanidade. Tudo isso às ocultas diante das distrações que os mesmos criaram para a humanidade, utilizando-se da ciência como na forma de anular a capacidade do ser humano de se criar. Instintivamente, os homens que lidam com essa ciência malévola
eles têm pressentimentos que algo dará errado. Existirão cientistas que tentarão alertar a humanidade quanto a essas formas laboratoriais em formas de maternidade. Acreditem, haverá filas de adoção no mundo inteiro para esses seres que serão vendidos como que perfeitos, vendidos. E todos esses vendidos e todos esses que entrarão nas filas para comprar serão banidos da terra. Só que esses seres humanos, ditadores da ciência, isso num âmbito geral, acreditam realmente que são deuses, acreditam realmente que conseguem, porque se negaram a expandir a sua consciência e elevarem a um patamar a uma 10ª potência de conhecimento para saberem que existe algo superior a isso. E este algo superior a isso é uma mesma ciência, mas que não infringe as leis naturais da evolução. Então, todo esse patamar de conhecimento, dentro dessa criação de humanoides, vai entrar em derrocada, provocando nesses seres manipulados doenças jamais vistas no campo terrestre, onde todos eles encontrarão o seu desenlace em situações, informações já gelatinosas, por se permitirem serem manipulados por tal forma. Impressionante, não é? Impressionante essas informações, não é? Para muitos isso é ficção, para muitos isso é loucura e lucubração de religioso. Mas a realidade, se nós nos debruçarmos sobre o estudo deste tema, nós vamos descobrir que muitos laboratórios estão sim. E olha, logo no início ele disse que os senhores das sombras, eles estão estimulando estas pessoas que não têm Deus no coração, que vivem dentro dos laboratórios, estudando a condição de criar seres perfeitos, para que estes próprios seres das sombras possam colocar ali espíritos sobre o seu domínio. Olha que coisa! Espíritos sobre os seus domínios, quer dizer, espíritos que saem das sombras e irão incorporar naqueles, irão animar, não é incorporar, é animar aqueles corpos criados em laboratórios. Isso parece loucura? Não é mesmo. A informação chega para nós para que nos precavemos. Você viu o que fora dito? Muitas pessoas no mundo entrarão na fila, veja bem, entrarão na fila para poder adquirir, comprar uma criança que diz a ciência que será perfeita. Olha que coisa! Você imagina isso? Pessoas indo a um laboratório comprar um filho, comprar uma criança. Isso significa o quê? A ciência sem Deus, o ser humano sem Deus, o ser humano se afastando da sua essência, o ser humano se afastando do amor. Uma pessoa que tem amor mesmo, ela não iria fazer isso, mas ele disse que filas e mais filas serão criadas no mundo para a aquisição destes. Meus irmãos, a humanidade está indo por um caminho sem Deus. Ai, Senhor,
Bom, vamos dar continuidade à mensagem de Dom Carlos Ramires. O valor que cada um tem é o valor que cada um dá a si mesmo. Quem não dá valor a si mesmo tentará por fim a sua própria vida. Mas os que dão valor a si mesmo vão construir uma riqueza maior do que aqueles que roubam uns aos outros dentro das leis que eles criaram, em cima daquilo que os romanos antigos manifestaram, dentro daquilo que os anglo-saxões criaram nos seus impérios passados. Os espíritos são os mesmos, falidos, influentes, manipuladores de informações, que têm o mau uso do dom da palavra e conseguem enganar a muitos que querem ser enganados. Para os infelizes que acham que Deus não existe, bem, Deus não precisa provar que existe, porque Ele está dentro de cada um. E dentro que cada um já existe como é, assim, desde uma fagulha de luz a uma luz reluzente, Deus é a vida que habita em cada ser deste planeta, até mesmo deste universo, incompreendido pela humanidade, que nada sabe de absolutamente nada. Eu sou o que sou. Se preparem, o fogo virá do céu, os ventos uivarão das montanhas, e o mar, bem, o mar invadirá a terra em lugares onde o mar não existe, passará a existir, e de onde o mar existe, deixará de existir. Isso já está claro. Deus bendiga a todos. Nós estamos sendo alertados o tempo inteiro. Aquele que nos ama nos alerta sobre o que está por vir para que não sejamos pegos de surpresa, não é mesmo? Então, uma mensagem como essa é uma mensagem de amor, pois quem ama repreende, castiga e alerta aqueles que desejam realmente se preparar para não serem sucumbidos por nada que está por vir, gente. Sabe, uma pessoa perguntou assim, mas por que Deus, por que Jesus, sendo o Cristo planetário, permite? A resposta ele deu há 2000 anos. Ele contou na parábola do joio e do trigo. Leia esta parábola e a resposta virá claramente. Onde o inimigo, ele semeou junto ao trigo o joio. E aí os homens chegaram àquele mestre e disse, mestre, por que queres que ceife, que corte o joio para não atrapalhar o trigo? Qual foi a resposta do mestre? Não, deixe que ambos cresçam e cada um mostre o que é. Pois o trigo, se você pesquisar o trigo, quando ele nasce, e ele tem uns raminhos, como se fosse umas flores. Já o joio não tem. Então, quando os dois crescem, são parecidos. Caio, pesquise aí, coloque aí o joio e um trigo para a pessoa enxergar. Nada melhor, né? E aí, a diferença é que um dá flores e o outro não. O que está acontecendo com a humanidade é isso. Todos são livres para crescerem, mas aqueles que não querem dar flores, querem simplesmente cometer o mal, eles vão ser ceifados. A Bíblia fala sobre o julgamento final, não é? O julgamento final não é Deus julgando ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. O julgamento final é simplesmente cada um revelando o que é
E o fim significa, aqui você não há mais espaço para viver. Esse planeta está passando por uma reformulação. O planeta passa de provas e expiações para regeneração. Então aqueles que não se adequam, que não dão flores, eles serão arrastados para viver na frequência em que eles desejam. Eles vão viver com os afins, em outro orbe, tendo oportunidade de melhorar para se tornar um trigo, não um joio. É este o julgamento que está acontecendo de forma natural, tá? Essa ideia de um Deus ali julgando você foi bonzinho, você foi malzinho, isso aí é a história da carochinha, né? É forma alegórica de ensinar a criança. Mas nós amadurecemos, entendemos que o julgamento já está acontecendo. Aqueles que não se adequarem a viver a vida no planeta de regeneração serão expurgados, já estão sendo expurgados deste planeta. Obrigado, Dom Carlos Ramires, pela mensagem, uma mensagem muito importante. Ele cita aí no final que a natureza se regenera, a natureza limpa-se, a natureza tem um papel muito importante na transformação do ser humano. A natureza é Deus. Ninguém tem poder sobre a natureza, ninguém tem poder sobre Deus. Por isso ele cita que os mares farão a limpeza. Os mares. Enfim. Vamos então para a sala de concentração? Vamos lá? Vamos estudar a mediunidade, que é o melhor que nós fazemos. Sala de concentração. E aproveitando sempre os melhores momentos, para nós buscarmos o conforto espiritual através das vibrações que nós aprendemos com o Cristo em todos os seus ensinamentos. Estamos na sala de concentração e dentro do que Jesus ensina, que onde houver 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estaria presente. Então nós precisamos entrar nessa sintonia com o Cristo, com a Maria Santíssima, com essa falange espiritual e seguir esses ensinamentos para que a gente consiga cumprir a missão que nos foi confiada. Jesus deu todos os exemplos de mediunidade para os apóstolos quando ele esteve entre nós. Ensinou como falar com Deus através da prece. Jesus ensinou a fazer uma desobsessão com autoridade moral, tirando aqueles espíritos que estavam perturbando aquele homem. Aqueles espíritos saíram e foram para uma manada de porcos. Jesus materializou pães e peixes, multiplicou. Ele trouxe do invisível para o visível pães e peixes. Ensinou transmutar, a mediunidade de transmutação, quando transformou a água em vinho. Jesus disse aos apóstolos que tudo aquilo que ele fez, que eles poderiam fazer e muito mais. Hoje nós estamos aqui, dentro dessa casa espiritual, aprendendo sobre mediunidade, aprendendo sobre esse poder que Jesus nos ensinou a ter em tudo que nós aqui nos propusemos a fazer.
mediunidade em primeiro lugar, o médium tem que sempre cuidar do seu estado de espírito, tem que estar com a sua mente em paz, estar com a sua vida em ordem. E quanto mais simples for a vida do médium, menos problemas ele tem, e com isso ele consegue se dedicar mais ao trabalho que ele no mundo espiritual se preparou para fazer. Nós aprendemos que para desenvolver essa mediunidade é preciso colocá-la em primeiro plano em todas as coisas que vamos fazer na nossa vida. E a vida do médium tem que ser bem regrada, equilibrada. E o médium tem que saber o seu lugar. E tem que saber qual é a sua personalidade, para ele saber diferenciar a personalidade do espírito. Por isso o médium tem que sempre agir com discrição, principalmente se o médium for consciente. Ele jamais pode comentar com quem quer que seja, nem mesmo com aquele que passou com ele, quando ele estava mediunizado, sobre o problema de ninguém. O médium só pode fazê-lo se acaso ele for consultado. Mas não cabe ao médium ficar se oferecendo a fazer esses trabalhos. Mas quem precisa, procura. Quem quer receber alguma informação, procura uma casa espiritual, procura um médium idôneo, onde ele é amparado, protegido, assistido. E com isso, pode ocorrer muito menos erros na canalização. Por isso os espíritos dessa casa nos ensinaram sobre a postura que devemos tomar, a personalidade que devemos saber o que somos. O médium não pode ficar confundindo as suas vontades e jogar isso para as costas do espírito, e falando que o espírito está sempre ali presente, pois os espíritos também têm uma vida como qualquer pessoa tem, como qualquer segurança tem, como qualquer líder de empresa tem, como qualquer sacerdote tem. A mesma coisa são os espíritos que se propõem aqui nesse plano material, vir aqui e dentro da afinidade que eles têm com os médiuns, realizar esse trabalho em comum acordo, mas um acordo que foi estabelecido antes do médium reencarnar e cujo todo o desenvolvimento que o médium fez em sua vida, todos os trabalhos, os empregos, as escolas, os estudos, faziam parte do encaminhamento do médium para que ele um dia encontrasse a casa espiritual que lhe abrigasse, por N motivos de suas vidas, para que o mesmo pudesse cumprir a sua missão. Sala de concentração. Ainda existem aquelas pessoas que não entendem quando é dito que todos nós somos médiuns. Você é um médium. Quando você pensa, você atrai pensamentos iguais aos seus. Então você cria uma conexão, você cria uma comunicação com grupos afins. Então você torna-se um mediador desses espíritos para com os espíritos de sua convivência, do seu dia a dia. Então é preciso ter essa consciência de que médium não é aquilo que se vê dentro de casas religiosas, recebendo espírito. Meu Deus,
Quando você pensa, você se comunica, tenha certeza disso. E aí sim cria uma conexão, cria uma simbiose, cria-se ali uma afinidade. Aí eu pergunto a você, quais são os espíritos afins que você atrai pelos teus pensamentos? Não sabe? Uai, você tem que saber do que você pensa. Se você pensa negatividade, se você pensa... quer ver o exemplo? Tem gente que tem síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela começa pelo pensamento. O pensamento de medo, de pavor, de que a coisa ruim vai acontecer, gera nela uma certeza, e essa certeza faz ela temer. Olha, por que gera essa certeza? Porque ela se afina com outros espíritos nesta mesma frequência que se alimentam, um alimentando o outro, um alimento mútuo. A pessoa alimenta esse espírito que tem pânico, que tem medo, esse espírito alimenta essa pessoa. Ela está sendo o quê? Uma mediadora, ela está incorporando esses espíritos. Por isso que o pensamento é tão importante. Você tem que analisar os teus pensamentos, sim. Olha, Jesus já dizia lá há 2000 anos, vigia os teus pensamentos, orai e vigiai para não caíres nas tentações. O que nós falamos no começo desse programa de hoje? Se todos soubessem o poder de uma prece, como disse Jesus, a oração, ele saberia que a prece impede que pensamentos ruins venham dominar a sua mente e fazer com que ele vá para caminhos tortuosos. Quando faz uma prece, o seu pensamento torna-se mais seguro, mais poderoso, mais direcionado ao bem. Estudar mediunidade é isso. Olha, eu já disse isso aqui no programa anterior. Todos que estão aqui pelas manhãs destes dias em que nós estamos vivendo aqui no Madrugada com Deus, todos estão desenvolvendo a sua mediunidade, sim. Nós estamos desenvolvendo o potencial de dominar aquilo que foi confiado a nós, a nossa vida. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Eu fico feliz. Quanto mais gente aderir a esse propósito de estudar mediunidade, melhor se torna a humanidade. Então convido a você, nos ajude na propagação deste propósito, nos ajuda, vai. Divulga, vamos compartilhar com as pessoas. Pode ser que muitos critiquem, mas não liga para isso não. Não liga não. Lá no fundo, eles vão avaliar e dizer, poxa vida, pelo menos aqueles que criticam vão ouvir e vão dizer, um dia eu ouvi isso. Tá certo? Então, eu convido a você, faça parte, compartilhe esse vídeo, compartilhe, dê like, se possível for, torne-se membro do canal, tá bom? Deixa o seu comentário aqui. Lancei aqui há um tempo e vou ficar repetindo aqui o tempo todo. É um desafio. Quantas vezes nós já falamos, te amo, eu amo a vida, eu amo meu filho, eu amo, olha Caio, eu digo para você, te amo filho, mas amo mesmo, mas amo de coração. Quantas vezes você já disse para o seu filho que ama ele? Quantas vezes? A palavra amor é poderosa, então eu lancei esse desafio a você, pelo menos 7 vezes por dia a palavra amor. Não, dizer mesmo, eu amo. O que você ama? Para você analisar se você ama muita coisa ou você deixa de amar muita coisa. Tá bom? Obrigado, então. Se você gosta do programa, se você acredita que esse programa faz bem, se você acredita que essa casa te faz bem, ajude esta casa. Ela precisa da sua ajuda. O QR Code está aqui, o Pix está aqui, dentro das suas condições. Ajude essa casa a levar esse conhecimento do Cristo a todo o planeta Terra, tá? Este é o objetivo desta casa. Obrigado, amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima.
aproximando a espiritualidade de você.